esse caso é uma espécie de Watergate brasileiro. A matéria da Fórum do Henrique deixa claro isso, né? Tem uma fonte que decidiu falar na madrugada que os atos ocorreram, porque ele vinha conversando conosco dizendo, há uma semana antes, que isso ocorreria, mas que ele não podia falar quem era, não podia revelar seu nome para a gente e tal. E aí eu falei para o Henrique, se ele não falar pelo menos para a gente quem ele é e provar que ele está lá dentro, nós não damos a matéria. E aí ele aceitou fazer esse contato visual, mostrando sua identidade funcional para o Henrique. E a partir daí, a gente foi verificar, de fato, é um agente da Polícia Federal, lotado na Presidência da República, e ele tinha antecipado para a gente que isso estava sendo gestado, contou detalhes de como foi operacionalizado, como foram operacionalizados os ataques, né? Cujo resultado é nenhum preso. Nenhum preso, depois de tudo que foi feito em Brasília. Quer dizer, o que só confirma a tese, né, e as denúncias feitas por essa fonte na matéria da Fórum, que depois foi contestada ontem pelo general Heleno. Não sei se vocês tiveram como ver, mas, Lênin, eu te cortei porque você estava falando disso. Você falou que presenciou isso. E eu queria ouvir esse tema. Só pela ordem, que é o que a gente fala, os advogados têm essa mania, pela ordem, para dizer é algo relevante. Hoje temos 4 presos, né? Hoje temos 4 presos por ordem do Supremo. Bom, isso porque o Alexandre de Moraes é expedito, né? Ele faz as coisas rapidamente e muito bem. Olha, o Fernando e eu temos conversado muito sobre isso. Eu escrevi hoje sobre a Alemanha, né? Como a Alemanha trata disso com a Verhaften Demokratie, que é a democracia bem protegida, que é o modo como a democracia se protege, né? Por isso o texto aí está o Verhaften, né? A democracia. E esse caso, eu disse ontem para a Fórum, que alguém da revista me ligou, Dri e Renato, Fernando, esse caso é uma espécie de Watergate brasileiro. Percebe? Porque ele vem urdido de dentro do próprio Palácio da Segurança para atos terroristas, e é um terrorismo de Estado, portanto, e esse talvez seja o mais grave de tudo isso por partir de onde parte. Então, terminado agora, quando começa o novo governo, a primeira coisa aí sim, tem que ouvir, já não sei qual é a opinião do Fernando, mas vai ter que ser ouvido, provavelmente a fonte lá, eu sei que tem o sigilo da fonte, mas há outros modos do governo, quebrando sigilos lá dentro, de descobrir a fonte disso tudo, evidente, preservando, inclusive, o policial, né, em face do sigilo da fonte que ele tem enquanto fonte constitucionalmente protegida. Eu não sei como é que o Fernando vê isso. Bom, eu acho que, primeiro, nós estamos diante, pela primeira vez na história do país, depois do regime de 64, com atos com envolvimento direto de agentes do Estado, semelhantes à bomba do Rio Centro. Nós estamos com um terrorismo de Estado, a palavra utilizada... Alvorada Gate, né? Um Alvorada Gate aí, né? Algo... Quando o Lênin utilizou correto o termo terrorismo de Estado, até porque o termo terrorista foi, vamos dizer, apropriado durante muitos anos pela direita para tratar dos atos de guerrilha
contra a ditadura militar, mas colocá-la, carimbá-la, quando realizada pelo Estado, é fundamental. E nós, então, passamos de um crime omissivo impróprio, Lênio, ou seja, traduzindo, de um crime que era uma omissão do Bolsonaro e do governo, mas uma omissão que era equivalente à ação dolosa. Eu vivo dizendo o seguinte: o melhor exemplo é o sujeito que não joga a boia para o inimigo morrer afogado. Isso não é omissão de socorro, isso é assassinato, né? Nós passamos desta fase para agora, com a revelação, e parabéns à revista Fórum, para, de fato, uma articulação e uma ação das próprias autoridades públicas, como fizeram com o Rio Centro, como quase fizeram com o gasômetro. Ou seja, nós estamos com... E queria dizer o seguinte: nos foi revelado, a mim e ao Lênio, de que essas pessoas já estão identificadas e existem profissionais infiltrados nos acampamentos, profissionais de caos que vem, inclusive, da guerra da Ucrânia. Olha só, ou seja, as informações que... Mercenários. Mercenários Você brasileiros. Sabe que eu confiei disso, Fernando? A primeira coisa, quando eu vi aqueles vídeos, eu falei, será que não tem mercenário aí? Gente paga para atuar, contratada. Quer dizer, agora o que você está falando é gravíssimo. Você está dizendo que tem gente, inclusive, que pode ter atuado na guerra da Ucrânia dentro do Brasil para fazer esse tipo de ato de terror. E que, pelos próprios vídeos, você vê a rapidez com que tocam fogo nas coisas, não é fácil, certo? Não é uma atitude amador. E estão sendo monitorados porque há preocupação de tentativas de atitudes maiores. Lógico que eu não acho que eles conseguirão colocar em risco a nossa democracia, mas estão gerando um terrorismo que é com o fim realmente de causar o terror a fim de tentar justificar ações golpistas por parte do Estado.